Imagina se existisse um remédio capaz de curar qualquer doença humana e ele fosse relativamente fácil de se conseguir. A humanidade iria se tornar um país das maravilhas, todo mundo curtindo, afinal não tem por que se preocupar. Mas, e se de repente, 3 anos depois do lançamento daquele remédio, o seu criador aparecesse e dissesse que aquele mesmo remédio que você tomou tem uma dose letal e que em 30 dias todo mundo que tomou ia morrer? Esse seria o fim da humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Prime e essa é a premissa de Lazarus, o novo anime do diretor de Cowboy Bebop que eu simplesmente achei muito bom. Estética, abertura, um parkourzinho, um jazz fenomenal, cara. Então eu não vou perder tempo, vou só já falar o de sempre. Eu quero um like, uma inscrição e um compartilhar maroto também. Então vamos lá, simbora cambada. Nós começamos a história com uma introdução do contexto da situação, narrado pela visão de um dos protagonistas. O que eu acho maneiro de ressaltar porque nos primeiros 5 episódios, esse resuminho da situação é feito com um protagonista diferente, mostrando a visão dele e a opinião sobre como tudo tá acontecendo. Com essa primeira sendo narrada pelo Douglas, o melhor personagem dessa série, eu não me importo com mais nada. Mas tirando isso, nós vamos para uma prisão onde somos apresentados ao nosso protagonista Axel Gilberto, um protagonista brasileiro e que tem o hábito de fugir de prisões. E é muito bom no parkour. O negócio é que uma mulher chamada Rust veio visitar para pedir um favor, que dependendo da resposta dele, ele podia sair da prisão muito fácil, tendo em conta que ele estava com 888 anos de prisão. Ela pergunta se ele sabe da situação atual. O Dr. Skinner, o gênio considerado por muitos o novo Einstein e criador do Rapna, o remédio milagroso, fez um pronunciamento. Nesse pronunciamento ele dizia que a humanidade estava morta, perdida em uma luta que só destruía cada vez mais o meio ambiente e a vida de diversas pessoas. Diante disso, como um cientista, ele se questiona se não deveríamos pagar por nossos pecados, dizendo então que o Rapna vai matar todo mundo que tomou ele, mas que ele tinha a cura, então se quiserem sobreviver, teriam que o achar. Com geral surtando, afinal quase todo mundo tomou aquele remédio e ninguém sabe onde o Skinner tá. Com a Huts falando que quer a ajuda do Axel para encontrar o Skinner. Mas o Axel só pergunta se ela conhece o hobby dele. E começa uma hiperfuga da prisão. E aqui eu vou elogiar um negócio que se estende pro anime todo. As cenas de luta são muito boas. A coreografia é muito boa, a animação é um alto nível e tudo melhora com aquela trilha sonora incrível, cara. É só muito bom ver o Axel fazendo altos parkours não só pra lutar, mas pra fugir também. E falando em fugir, um time especial é posto atrás do Axel, que até consegue driblar um policial com papo ou pular entre guindastes pra fugir, mas ele acaba encurralado pelo meu mano Douglas e até tenta trocar um papo. Mas percebendo que isso não ia dar certo, ele vê que a sua única alternativa é pular em meio aos pássaros. Que cena bonita. Conseguindo sair ileso, mas sendo imobilizado pela parceira do Douglas. Eu tô passando mal, você não tá ligado. Acordando então no esconderijo da galera com uma pulseira que revela sua localização e que se ele tentar tirar vai derreter a mão dele. Aceitando então participar dessa tal busca pelo Skinner e perguntando se eles têm um nome. Bom, eles se chamam de Lazarus. No segundo episódio, o Axel ainda tá se familiarizando com a galera, então eu vou fazer questão de apresentar cada um deles. Leland, malandro e gente boa que vai fazer diversos cosplays nesse anime. Inclusive, quem começa narrando esse episódio é ele. E ele fala como era legal na escola dele junto com os colegas tomar Rapna pra ficar relaxado, se é que você me entende. Chris, a loucona frenética que mete bala em geral e não tem medo de nada. Douglas, o cérebro da equipe, também o melhor personagem desse anime. Eu te adoro, Doug. Helena, uma das maiores hacks do mundo, punk, calada e sinceramente nada demais, eu não simpatizei muito com ela. E o nosso protagonista, Axel Gilberto. E resumindo, tá todo mundo ferrado porque todos eles tomaram Rapna. Então, eles têm que encontrar logo o Skinner não só pra sobreviver, mas também pra salvar o mundo. E o Axel logo mete que eles são tipos vingadores. Eu adoro como tem momentos nesse anime que os diálogos são bem naturais entre os protagonistas, mesmo que eles tenham comportamentos bem genéricos ainda. Mas tá bom, eles começam a dar uma olhada nas informações do Skinner.
Um velho de 56 anos, sem esposa ou filhos e que perdeu os pais em um acidente quando criança. Ele foi para a faculdade até que bem cedo e lá fez várias conquistas importantes, além de portar 3 prêmios Nobel que doou para caridade, sempre tentando fazer os países pensarem na causa ambiental e como o dinheiro não importa se a terra acabasse morta. Resumindo, o cara era muito gente boa. Então ainda tem um questionamento do porquê esse cara tão legal ia querer acabar com todo mundo. Mas enfim, a Helena consegue achar uma pista sobre o paradeiro do Skinner, com os grupos se separando para irem em 2 lugares diferentes que ele poderia estar. Axel e Chris para um abrigo de sobrevivência e Douglas e Leland para uma loja meio abandonada. No caminho, a Chris pergunta pro Axel quanto tempo que ele pegou de cadeia, o que deixa ela meio chocada, pensando que ele é um coringa da vida pela quantidade de anos que ele tem. Mas ela diz pra ele relaxar, que a pena inicial dele era 3 anos, mas que ele tentou fugir tantas vezes da prisão que dobraram as suas sentenças com o passar do tempo e foi ficando desse jeito. E quando questionado por que disso, ele só sorri e diz que aquilo é o hobby dele. E eu sei que deve ter uns hobbies muito mais estranhos que fugir de prisão, então eu não vou nem criticar o Axel. Enquanto isso, no outro grupo, o Douglas e o Leland conversam por que eles estão lá. O Douglas diz que ele tá lá por uma infração sem importância, enquanto ele tira sarro do Leland por estar lá só por uns furtos pequenos, falando que ele parece um bochinha qualquer comparado a Helena, que é uma hacker profissional que cometeu diversos crimes em escala global, e como talvez ela fosse a maior aposta daquele grupo. Chegando no abrigo, o Axel e a Chris encontram um cara sentado jogado numa cadeira em um beco escuro, enquanto os outros são surpreendidos por um mano armado que faz o Leland de refém. E esse cara começa a perguntar onde outro cara tá, aparece outro maluco falando que quer ver um Kobayashi, e daí lá com o Axel começa um tiroteio entre russos e mexicanos. Sim, a gente foi de 0 a 100 muito rápido. Daí o Axel mostra uma correntinha que ele tem pra Chris e mete um papo de que com aquilo ele é Desculpa, série errada. E sai correndo no meio do tiroteio todo feliz. Acontece que depois do Axel chutar a bunda de todo mundo naquele lugar, a polícia e o FBI chegam, mas é claro, o Axel não perde a chance de zoar com a cara deles. Polícia Civil, quero que larguem as armas! Lazarus, larguem as suas! É revelado então que aquele cara no galpão não era o Skinner, e sim o tal do Kobayashi que estava devendo pra Deus e o mundo e tentou fugir, e com o grupo se reunindo com mais uma pista. E aqui tem o maior problema da história que vai se repetir por um tempo. A história parece que não anda. Eles vão, tem uma pista do Skinner, acontece a aventura inteira do episódio, para só no final eles terem mais uma pista do Skinner que vai ser explorada no próximo episódio. Que é até legal, porque mostra os personagens em uma aventurinha em lugares diferentes, com muita ação, trilha sonora legal e histórias de investigação são bem legais. Mas deixa o ritmo da história mais jogado pro vento, onde mesmo que eles avancem, eles ainda parecem parados no mesmo lugar. O que não é bom pensando que isso aqui só tem 13 episódios. Mas em geral eu acho que eles conseguem compensar com a animação e com alguns dos personagens que são bem legais. Axel Gilberto, carisma puro, e o Douglas é fenomenal. Quem começa narrando esse episódio é a Chris, e ela fala uma parada que eu achei interessante. Por que a gente tem que superar tanta merda na vida? Dor, sofrimento, não dá pra gente só curtir? Sempre quando parece que tá tudo indo certo, vem uma coisa pior ainda pra te derrubar. Não é melhor só ficar no chão? Foi esse pensamento que fez ela ir atrás do Rapna. As pessoas diziam que ele poderia curar até um coração partido, e que mesmo se estivessem passando a perna nela, ela não ligava. E no final, todo mundo parece que foi passado pra trás. Bom, eu acredito que mesmo com tantas coisas ruins, ainda tem pelo que lutar. Seja um sorriso de alguém que você gosta ou um sonho que você tenha. Além de que, dor faz parte da vida. Querendo ou não, uma hora você vai passar por alguma dor na sua vida. É inevitável. Mas tem uma lição que eu aprendi com Fullmetal Alchemist, que é, superando essas dificuldades, você conquista um coração forte que não perde pra nada. Sempre dá pra achar um motivo pra ter forças e encarar um novo dia. E se você acha que não tem, procure encontrar um. E depois de todo esse papo, toma o Skinner de biquíni. Substituíram o rosto de várias pessoas em câmeras pelo do Skinner. E segundo a Helena, só 3 hackers do Balacobaco poderiam fazer isso. O Mago da Pipoca, o Doutor 909 e o Berrador Maluco, que é ela. Sim, só nomes finos, senhores.
com o grupo chegando à conclusão que ele ainda tá com o mesmo rosto, com Leland e Chris indo pra casa dele fazer uma vistoria, e a melhor dupla de todas, Axel e Doug, indo atrás de um amigo do Skinner chamado Claude Clem, que também já foi o orientador do Douglas, mas que infelizmente se aposentou e sumiu, ou seja, ele parou no olho da rua. Por sorte, um conhecido do Axel era meio que a chefe do lar dos mendigos e conhecia o orientador do Douglas. Mas como tem muita gente ali que tem vergonha do seu passado, antes teriam que contar o motivo de querer encontrar aquele homem. E o Douglas conta o seu passado. Quando ele ainda era um pesquisador acadêmico, o seu reitor disse para ele que nunca iria existir um Einstein negro. Que para pessoas como ele, mesmo com todo o esforço, era impossível ganhar um prêmio Nobel. O Doug, em consequência disso, acabou dando uma surra no cara e sendo expulso da academia. Mas o Sr. Cloud foi o único que defendeu ele até o fim. E até hoje ele não teve a chance de agradecer. E depois de contar essa backstory incrível, o Doug finalmente consegue encontrar ele. E eles começam a conversar enquanto o Axel humilha um cara no jogo de basquete, roubando, é claro. O orientador conta que o real motivo dele estar naquela situação era a sua inveja pelo Skinner. Também falando como o Skinner dizia que a avó dele fazia o melhor baklava do mundo e que ela, Melinda, estaria em Istambul. Mas que ele não podia confirmar essa informação porque faz muito tempo que ele não encontra o Skinner. O Doug diz que tá tudo bem e ele já fez o suficiente, mas principalmente, finalmente consegue agradecer o seu mentor por um dia o defender. Pro pessoal que tá pensando do negócio da Chris e o Leland na casa, sinceramente não serviu pra nada. Só mostrou que o Leland é malandro ou filme e a Chris guardou um comprimido aleatório no bolso. Com essa nova informação, eles descobrem um lugar na Turquia onde não tem nenhuma área com câmeras ou imagens de satélite por ser um lugar bem barda pesada. Então eles mandam o Axel e o Leland pra lá. O Leland, que não é bobo nem nada, sabendo do lugar que tá, já mete um cosplay daquele mascote da Copa pra não chamar atenção e tomar bala de graça. Só que é justamente o contrário. E sobra pro nosso protagonista e o falso garoto turco fugirem e talvez tomar uns tiros por apropriação cultural. E depois de uma perseguição muito louca e os caras sacam um machado pra cortar o braço do Leland, eles dizem saber onde a Melinda tá, levando eles pra lá onde encontram uma senhora idosa que oferece seu baklava pra eles. Ela pergunta de onde eles vieram e o Axel somete o louco falando que eles são agentes secretos com permissão pra matar. E a velhinha pergunta se ele é tipo James Bond. E ele diz que sim. Eu adoro a espontaneidade desse cara. Mas resumindo, ela sabe que eles estão lá por causa do Skinner, então ela conta tudo que sabe. Faz anos que ela não vê ele, e mesmo com tudo que falam dele, ela ainda não consegue deixar de ver ele como o seu netinho querido que ela criou. E também que ele enviou uma mensagem de vídeo pra ela uns anos atrás junto de uma flor. E mais uma vez eles pensam como esse cara é muito gente boa. Até que o Axel para, olha ao redor e pensa que o Skinner não ia ser burro de não proteger a própria avó, encontrando uma câmera escondida vigiando eles e falando pro Skinner que era pra ele lembrar do seu rosto, porque era ele que ia o achar. Ok, isso aqui é meio que do episódio 3, mas eu não queria perder o clima maneiro que tava se formando, então eu deixei pra cá. Basicamente, naquela câmera que o Axel mexeu, um dos hackers mexia também, o Dr. 009. E com o Axel meio que provocando ele, o hacker caiu na armadilha e eles tiveram acesso ao banco de dados dele praticamente. Eles pegaram os dados de criptomoedas do Dr. 909 e viram uma grande quantia de ações do Rapna foram retiradas antes do anúncio do Skinner. Então o cara que fez isso, que mandou essa grana pro 909 retirar, pode saber sobre onde está o Skinner. Então a missão agora é ir para trás do cara que o Dr. 909 teve contato e que talvez ainda estivesse se falando. Esse cara é Sam Stenson, um corretor de ações que gosta de dar festas e tem uma personalidade um tanto peculiar. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Cara, ele é tão brega quanto eu pensava. O plano então é ir numa das festas desse cara, e como ele gosta de escolher mulheres pra ficar com ele na área VIP, sobra pra Chris e essa garota aí pra chamar atenção. E não se engane, meus amigos, é só o Leland disfarçado. Isso aqui é a mais pura amizade. Vale ressaltar também que vai ter um cara chamado DJ Visionário na festa. Ele é bem famoso e tudo mais. Mas para tudo porque é hora da nossa equipe dançar as músicas do momento.
Vai descer, descer lá pra descer. The king, the power, the man, the best, the fairy, the... Enquanto a galerinha faz a farra, a Helena e a velha lá estão investigando um aparecimento presencial do Dr. 909. Mas a foto tá toda borrada e misteriosa. E lá na festa, o Axel já percebeu uma forma de entrar na área VIP. E não tá nem aí pro seu espaço pessoal e já vai roubando a tatuagem do cara. Já o Leland, surpreendentemente, é convidado para ser uma das garotas do Sam e a Chris entra de fura-fila. E lá o Sam já mostra realmente ser alguém com uma personalidade peculiar. Falando que mulher não sabe de nada, que ele é o mais maneiro, que é pra todo mundo beber do seu ponche. Já o Visionário só pega o Leland e leva ele pra um canto, começa com uns papos meio suspeitos e fala que ele não tá nem aí pra música e só deixa pras IAs fazerem tudo pra ele, e quase indo pro ataque do Leland, mas bem na hora o seu show começa. E eu tenho certeza que o Leland ia preferir tá brigando com seguranças que nem o Douglas e o Axel do que passar por isso. Acontece que o ponche do cara tava drogadaço e todo mundo dorme. E ele disse que é agora que a diversão começa. Mas, graças a Deus, a Chris, que tem um gosto mais forte pra bebida, tá acordado o suficiente pra humilhar o cara e jogar ele de cima do prédio. Pra falar a real, era só da sacada. E nesse meio tempo, a gente descobre também que o Dr. 909 é o Visionário. Começando uma luta frenética do nosso pessoal todo, lutando com o pessoal da agência, essas coisas e tal, com o Visionário e aquele malucão conseguindo fugir de helicóptero. Mas o Axel prova ser o protagonista, pulando do prédio e segurando no helicóptero, com o cara tentando fazer ele cair toda hora mexendo no helicóptero, e quando parece que ele finalmente vai morrer pela queda, ele prova mais uma vez que ele é o Bam e mete um tiro de metralhadora no helicóptero. Daí eles caem no mar e o Axel dá logo o esquema: ou você fala ou aprende a nadar. O Visionário então fala que tudo que ele conseguiu foi porque ele hackeou uns dados da farmacêutica Delta, entregando esses dados pro Axel, e vendo que os negócios terminaram bem, só deixa eles pra morrerem afogados. Top 10 melhores protagonistas. Depois de um dia árduo de trabalho, geral descansa sabendo que o próximo alvo é a farmacêutica Delta. Esse episódio começa com o Axel narrando, e eu só queria destacar o quanto eu fiquei com dó dele, porque o maluco não era viciado em Rápida, nem usava pra relaxar, ele só queria seguir as tendências e foi Maria vai com as outras e tomou só um rap na vida toda. E como só um Rapna já era suficiente por efeito, ele tava ferrado. A gente começa esse episódio com um cara no quarto vendo uma imagem no seu celular, se assustando na hora e jogando ele longe. Já no esconderijo da galera, eles descobrem que tem um cara lá da Delta fazendo uploads de músicas no site, mas as músicas são só uns ruídos estranhos. Mas graças ao pensamento lógico do grande Douglas, eles acabam descobrindo que aquilo era um arquivo codificado e que, se convertido numa imagem, mostrava vários dados de estudo do Rapna. E pensando por que eles fariam todo esse trabalho de codificar dados, eles chegam à conclusão que é para mandar pro Skinner, decidindo invadir a farmacêutica Delta. Só que o lugar é muito bem protegido, não tem nenhuma chance de invasão. Mas o Axel só pensa: se existe uma porta da frente, por que não entrar por ela? E entra como se fosse um funcionário comum, coisa que já deixa os seguranças meio de olho nele, tanto que vai uma tropa inteira no elevador só pra dar porrada nele. Inclusive, eu não sei se foi uma referência, mas isso me lembrou muito aquela cena do Capitão América 2. Ok, ele chega lá em cima do prédio depois de dar uma surra nos seguranças e ameaça o cara do começo do episódio a falar tudo que sabe, uma cal com a sua galera. Ele falou que nunca souberam a localização do Skinner ou uma forma de entrar em contato, por isso a parada dos dados. Mas ele disse que não sabiam que o remédio era letal e que antes de qualquer venda para humanos, eles testam os efeitos em macacos, e um deles morreu alguns dias atrás. Os seus olhos perderam a cor e começaram a ter um padrão de uma noite estrelada, sendo essa a imagem que mostrou no celular dele no começo do episódio. E que não tinha o que fazer, ia geral morrer mesmo. Mas o Axel tem um plano: atrair o Skinner. A farmacêutica Delta ia fazer uma conferência privada divulgando a suposta cura pro Rapna, em prol do Skinner ou alguém da confiança dele aparecer lá. Inclusive, eu queria destacar que aqui aparece um cara que seria o suposto chefe da Rouge. Eles conversam um pouco e dizem que precisam mostrar progresso. Nisso, o dia da conferência falsa chega e todos os médicos renomados estão lá. A Helena também fala sobre a questão da segurança de lá e de que eles têm duas redes internas, a principal e a básica, e que elas não têm uma conexão tão direta, com a principal sendo isolada com parede blindada e nenhum sinal sem fio pode passar por ali.
Celulares também não iriam funcionar, então era para eles usarem linha direta para falar com ela. E assim, o plano começa. Tudo parece estar dando certo, até que um mano vai no banheiro e todas as luzes caem. Só que tá tudo certo com o disjuntor e o cara do banheiro só tava usando o banheiro mesmo. Então sim, estamos sobre um ataque hacker. Tudo começa a molhar, a sala protegida começa a fazer um calor do caramba, e se descobre que eles estão sendo hackeados pelos walkie-talkies, que tinham sido substituídos por um lote novo, começando uma batalha insana de hackers com a Helena conseguindo descobrir a localização do Mago da Pipoca, mandando a polícia pra lá, só que com ela conseguindo fugir, porque ela tava numa van muito louca, jogando seu computador fora lá nas montanhas, com eles perdendo a sua localização, acabando com nossos protagonistas perdendo a batalha e a guerra, mas com o Mago da Pipoca ligando para parabenizar a Helena, dizendo que foi bem legal a referência que ela fez e que ela quase pegou ela. Esse episódio é um dos meus favoritos de Lázaro. Ele reúne tudo que eu queria do anime, ação, um mistériozinho legal, e eu acho que eles conseguiram distribuir bem o tempo pros personagens para cada um fazer uma coisa. E eu fiquei com a impressão de que algum plot maior ia começar a ser construído aqui. Bem legal. Eles começam esse episódio discutindo sobre o Skinner ter visitado uma comunidade quando jovem. Uma comunidade chamada Torre da Verdade. Um grupo que vive isolado da sociedade de forma autossuficiente, que adoram uma IA como um deus sem ego ou desejo humano. Uma divindade moderna. Sim, os caras endeusam o chat GPT. Perguntam pra Helena se ela poderia hackear essa inteligência artificial, mas ela diz que não e que os sistemas da Naga estão desconectados do mundo exterior. E quando perguntam como ela sabe o nome daquela IA, ela revela que ela pertencia a essa comunidade, dizendo que eles poderiam tentar contato com ela fingindo voltar arrependida, e que daria bastante certo, mas ela precisaria levar um jovem com ela. Então sobra pro nosso garoto Leland cumprir esse papel. Chegando lá, o Axel entrega um sinalizador de fumaça pro Leland se eles precisarem, com os dois sendo recebidos pela Hannah, uma antiga amiga da Helena, que leva os dois para falar com o líder do lugar. Lá, eles cumprimentam todo mundo e o líder diz que precisam fazer a cerimônia, já que os dois farão parte da família. A Helena também encontra a mãe dela, mas parece muito triste com isso tudo. Chegando na cabana deles, eles se desfazem de qualquer tecnologia, enquanto a amiga da Helena diz que o mundo lá fora é cheio de informações falsas que podem enganar as pessoas. Mas ali, eles iriam desfazer a lavagem cerebral que eles sofreram e que eles poderiam ser guiados pelo poderoso Naga para um bom caminho. Assim, a noite cai e a Helena conta mais sobre si. Ali todos são tratados como uma grande família, então qualquer laço biológico deve ser esquecido. Por isso a Helena se sentia incomodada vendo a sua mãe, já que ela nunca pôde chamar ela disso ou saber quem era o seu pai biológico. Além de que, a única coisa que sua mãe consegue pensar é no seu Deus, e a Helena só conseguia pensar o quão estranho tudo isso era. O que combina bastante com a narração dela no episódio 4. Onde ela diz que como o Rapna virou sucesso entre os adolescentes por um boato. O Rapna pode te livrar da tristeza, fazendo ela tomar por não aguentar os próprios sentimentos. Por isso, mesmo que eu ainda ache Helena uma personagem um pouquinho sem carisma, eu gosto de como ela melhora pra mim nesse episódio. Uma pessoa que nunca pôde fazer nada além da religião, ao se deparar com o mundo se torna uma pessoa com um visual mais alternativo, se pode se dizer. É legal. No outro dia, o Leland vai descobrindo mais de lá, e conta como era a antiga vida deles, omitindo alguns detalhes e percebendo como é um trabalhinho bem miserável. Mas isso é porque ele não conheceu emprego CLT. Enquanto isso, o pessoal fica num hotel e faz uma descoberta. Os sistemas da Naga foram desenvolvidos com base no cérebro do Skinner, programado para ter sede de poder e desejo de controle, descobrindo também mais sobre o líder daquela comunidade. Ele era um pesquisador que ficou obcecado pela Naga e contrabandeou ela, criando a sua seita, isolando então as pessoas do mundo exterior e sendo o único que podia entender a Naga. Voltando pros dois, eles tentaram mexer no sistema da Naga escondidos por não terem encontrado o Skinner lá, mas acabam sendo descobertos e no festival de amanhã vão ser queimados vivos para mostrar a imundície do pecado do mundo sendo purificada. E lá na prisão, a Hannah fala que eles vão ver eles queimarem e depois vão deixar seus corpos desse mundo impuro. A Helena pergunta se ela concorda mesmo com isso e a Hannah começa a dizer o quanto de inveja ela tinha da Helena. Ela passou a vida toda reprimindo seus sentimentos, o que pensava, escolhendo acreditar no Naga, enquanto a Helena era livre. Ela diz que não havia como ela sobreviver no mundo exterior. Mas a Helena diz que ela também ficou apavorada no começo. E o Leland diz que tem uma bomba de fumaça na bolsa dele, e que se ela mudasse de ideia, era para ela usar.
Começando então no dia seguinte a purificação. O clima é tenso e parece que é o fim. Mas a Hana joga a bomba de fumaça e os outros protagonistas percebem que é hora de agir. Com o líder dizendo que era pra todo mundo entrar dentro da Torre Naga e queriam partir juntos desse mundo, botando fogo na torre. E geral fica lá, todo feliz, nós estamos indo embora juntos como família, valeu Naga. Mas o FBI chega na hora e consegue salvar todo mundo. Em meio ao corpo carbonizado de Naga, o Axel pergunta o que ela ganharia matando seus seguidores. E com os últimos resquícios de consciência, ela responde que recebeu instruções para se tornar um deus. E chegou à conclusão lógica que um deus não é um deus a menos que possa brincar livremente com vidas humanas. Perguntando pro Axel se ela não fez o certo. Com o Axel dizendo que no final das contas ela era só uma máquina com os parafusos ruins. Parecendo que foi uma grande causa perdida essa missão. Mas o Doug conseguiu pegar o banco de memórias da Naga e vai tentar salvar o que der dele. Um episódio acabando com a Helena indo dormir junto da Chris. E vamos lá, que episódio bom, cara. O questionamento desse episódio eu achei muito interessante. Até quando as IAs vão evoluir? Parece loucura o que aconteceu aqui, mas tem gente que conversa pra caramba que considera o ChatGPT um amigo pra debater assuntos. E a cada dia que passa, as inteligências artificiais evoluem cada vez mais. Daqui a pouco vai ficar difícil saber o que não é IA e o que é IA. Parece que é só questão de tempo pra problemas como esse ou ainda piores acontecerem ou virarem normal. Vai chegar um ponto que processar um IA ou uma comunidade que acredita nela como um deus vai deixar de se tornar ficção e vai se tornar uma possibilidade. Além de que também tem a questão de fé cega das pessoas em um líder. As pessoas realmente acreditavam no Billy, o líder da seita, e na Naga como um deus. E essa fé que eles tinham, fé essa que quase levou todos eles para morrerem queimados. E pior ainda, morrerem felizes por isso. Eu gostei da forma como mostraram isso, porque quantas vezes você não viu uma pessoa muitas vezes mais frágil, ou de condições mais humildes, perder tudo, porque um líder falou que era a vontade do ser que ela acredita como maior que ela fizesse tal coisa. Ou um doido que fez as maiores atrocidades e depois disse que é tudo em nome do seu Deus. Pra mim, fé todo mundo pode ter a sua, mas depositar essa fé num ser humano que nem você, ou justificar coisas hediondas falando que é por um motivo maior, é só uma alienação do caramba pra mim. No final das contas, só seja uma pessoa boa com todo mundo, independente de religião. Isso é algo que eu acho que todo mundo pode fazer, tentar ser alguém gentil e legal. Ok, eu não sei o que aconteceu aqui. Até o episódio 6 de Lazarus, eu tenho que admitir que eu tava achando um anime só ok. Um anime legal, mas que não tava andando e ficando sempre parado na estaca zero. Mas parece que a partir daqui eles finalmente pararam de apresentar os personagens e o universo e finalmente começaram a desenvolver eles. Tanto que as interações do pessoal da Lazarus, que eu já achava legal antes, mas meio genéricas, finalmente começaram a ter peso e personalidade. Parece que depois desses episódios de início, eles são realmente amigos e pessoas que gostam umas das outras. Até a Helena tá mais legal aqui. Mas ok, depois disso tudo, vamos pro episódio. A galera começa o episódio do melhor jeito possível. Um churrasco entre amigos. E a galera fica trocando ideias da idade deles. A Chris fica meio chocada pelo Axel ter 23. Só não mais do quando ela soube que o Douglas também tinha 23. E não 40 como ela pensava. E isso mexeu com ele. Daí na hora da Chris falar a idade dela, ela diz que não vai falar isso. E o Leland fala que devia começar a chamar ela de senhora, só de zoeira. E fala que ele tem 16. E o Axel, como o bom brasileiro que é, inventa uma gambiarra pra esquentar as carnes do churrasco. Mas como ele não assistiu o Manual do Mundo, dá errado e ele queima todas as carnes. Depois disso eles assistem ao jornal e veem que o último bloco de gelo do Ártico derreteu. E como um vídeo do Skinner prevendo isso estava viralizando na internet, as pessoas pararam de chamar ele de monstro pra chamar de profeta. Como se o Rápida fosse notícia velha, com a Rush chegando pra conversar com o pessoal. Ela diz que a situação tá feia. Eles começaram no zero e estão lá até agora, decidindo rever o vídeo de anúncio do Skinner. E o Axel tenta comer as carnes queimadas. Carne tá cara, não tem como. Vendo o vídeo, a Chris chama a atenção para uma frase. Skinner diz agir como o 7º trombedista. Mas o que seria isso?
A Rushes logo explica ser uma passagem do Novo Testamento. João recebeu uma visão de Deus sobre uma passagem do que estaria em Apocalipse. Resumidamente, o fim do mundo. Cada anjo tocaria sua trombeta, alertando a próxima calamidade, e quando a 7ª trombeta fosse tocada, a humanidade entraria no julgamento final. Com a Chris ainda tendo um questionamento: quando tocaram as outras trombetas? Mas o Doug para, já que os dados do que restou da Naga foram analisados por completo. E o Leland tá agindo um pouco estranho. Mas tá bom, os dados davam vários números aleatórios, o que o Doug chega à conclusão que são 4 coordenadas que indicam ilhas que ficaram submersas há 10 anos atrás. Mas tem um detalhe: o Skinner comprou terras nessas ilhas antes delas afundarem. Então o Axel, querendo um pouco de aventura, diz: por que não ir até lá e conferir? E assim começa o nosso episódio de praia. Cada um dos membros vai para uma das ilhas que o Skinner comprou no ponto específico marcado, tentando achar alguma coisa que pudesse mostrar onde ele tá. E no caminho, o Leland pergunta pro pessoal se a Lazarus vai acabar depois deles encontrarem o Skinner. O Doug responde que sim, e o Axel dá uma zoada básica. Mas o Leland diz que seria uma pena se ela acabasse, pensando em tudo que eles já passaram juntos. E seria bacana falar também que uma galera russa bem suspeita, toda de preto, tá no mar também, tanto que a Chris vê eles de longe. Mas tá bom, todo mundo começa a dar uma nadada pra conferir o local. Muitas casas submersas e peixes, e eu tenho que admitir, eu tinha esquecido completamente como o céu e o mar são azuis. Depois da Chris falar isso, todo mundo começa a pensar que os únicos lugares bonitos são aqueles sem humanos. E que talvez o Skinner quisesse que eles vissem aquilo. Viver o que ele viveu, sentir o que ele sentiu e perceber que essa é a Terra de verdade. E a gente tá destruindo ela. As 6 trombetas já tocaram, então o que garante que o Skinner seja alguém ruim? O que bota a gente pra pensar ainda mais quando o guia do Axel começa a falar. Toda a vila dele era muito pobre, não tinha grana pra nada a não ser viver miseravelmente na ilha. Até que o Skinner chegou e comprou a ilha, dando a possibilidade e o dinheiro que o pessoal precisava para recomeçar a vida. E que principalmente, a maioria das pessoas daquela ilha tinha uma condição chamada analgesia, uma condição rara que fazia eles serem incapazes de sentir dor. Ou seja, eles nunca precisaram tomar rápina, podendo então ser a base do estudo do Skinner pro remédio, com o Douglas pedindo para Helena pesquisar sobre o dinheiro que ele usou para comprar as ilhas, com ela achando que ele estudou os dados da analgesia num instituto chamado Instituto Roge, onde ele era um pesquisador, com a Helena indo procurar quem eram os outros pesquisadores. Enquanto isso, em outro lugar, o careca, chefe da Rush, chama ela para tomar um café, indo junto da sua secretária dirigindo um carro, com ela pedindo para ele não deixar o sentimentalismo destruir a sua carreira. Em um museu de arte, eles começam a conversar, não só sobre as pinturas dos seus pintores, mas com o carecão pedindo desculpas a Rushes por ele saber os sentimentos dela em relação ao Skinner e mesmo assim colocar ela nessa missão da Lazarus. Mas ela diz pra ele não se preocupar, ela não foi forçada a nada, mas ela se pergunta por que ele começou tudo isso e por que ela foi deixada pra trás. Ela precisava de uma resposta, mas o seu chefe diz um problema maior. Uma galera do exército tá ficando de olho na Lazarus por causa do Axel, que eu não sei se vocês lembram, mas é um criminoso. Ou seja, o tempo dele está ficando cada vez mais curto. E por fim, ele pergunta se ela acha se o Skinner virou uma pessoa ruim. Mas ela diz que acha que ele não mudou nada e continua sendo a pessoa sincera que era. E que, sinceramente, ele realmente quer ser encontrado. Eu acho maneiro destacar que a pintura que eles estão vendo enquanto conversam é a ressurreição de Lázaro de Caravaggio. Que adivinha só, é o nome do anime. Mas voltando pra galerinha principal, a Helena, olhando a ficha de dados dos pesquisadores do Projeto Rápina, encontra um rosto familiar, que só faz ela pensar o porquê disso. Sim, era a Rushes, a pessoa que um dia trabalhou com Skinner agora está atrás dele. E por fim, enquanto a Chris ia embora depois desse rolê todo, ela se encontra com uma das russas e congela, com ela segurando seu braço e perguntando se era realmente a Alexandra. Bom, a minha ideia inicial era contar a história toda de Lazarus completa em um vídeo só. Só que daí eu percebi que se eu fizesse isso, o vídeo ia dar 1h30. E eu acho que vocês não iam aguentar 1h30 de Prime legal falando na cabeça de vocês. Disso eu decidi dividir o vídeo em 2 partes. A parte inicial que vocês estão vendo agora e a parte final que vai ter os 6 episódios que faltam ainda. Relaxa, já estou editando, daqui a pouco tá na sua porta.
É só você comentar falando que quer muito ver a continuação da história do Axel Gilberto e a tropinha da Lazarus. De resto, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir ele até aqui. Valeu, meus amigos, até a próxima. Tchau!